Gravação iniciada. Show. Pessoal, na aula passada a gente falou sobre movimentação gráfica e a gente começou falando sobre suporte e resistência. Tudo bem que aqui a gente tem muitas pessoas que já têm experiência no mercado e que já entendem sobre suporte e resistência. Só que a gente precisa entender que tem outras pessoas também que estão começando do zero, pessoas que precisam pegar esse conteúdo de base e detalhe. Como eu falei para vocês, a base que eu passo ela tem detalhes que nem todo mundo passa. Então é muito importante que você assista até para dar uma reciclada, tá? Para você entender como eu visualizo o gráfico, como eu tomo as minhas decisões na hora de fazer as minhas operações. É muito importante que você entenda a base no qual é formado essa tomada de decisão, tá? Então, a gente falou, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pessoal, qualquer problema com áudio, qualquer problema com a tela, vocês mandam no grupo do WhatsApp, tá? Que eu vou estar vendo aqui, show? Então vamos lá. Todo mundo vendo a minha tela aí? Todo mundo vendo a minha tela? Beleza. Então olha só. A gente começou falando de suporte e resistência, a gente falou sobre definição, conceito, diferenciou o que são as zonas, o que são as ferramentas gráficas chamadas linhas horizontais, porque tem pessoas que ensinam que as linhas horizontais é a mesma coisa que zona e não é, tá? Não tem como você determinar uma zona pela espessura de uma linha. A zona ela pode ser muito maior do que aquilo ali, pelo menos mais 50 vezes maior do que aquilo ali. Qual que é o nosso objetivo? Identificar a zona, e depois que a gente identifica essa zona, a gente vai posicionar uma linha que vai servir de gatilho, e essa linha ela é posicionada de forma estratégica, da forma que eu ensinei vocês. Eu ia falar na aula de ontem, mas como eu gravei a aula hoje, na aula que eu gravei hoje, beleza? Falamos sobre os melhores suportes e resistências, eu mostrei para vocês sobre região majoritária, falei sobre zona temporal também, que a taxa de acerto dessas regiões são muito altas, número redondo também, que é muito interessante principalmente para quem opera outros mercados. E a gente falou sobre número de força, que é o meu queridinho, tá? Número de força, aprendam isso, apurem a visão de vocês para identificar a congestão de velas, porque essas congestões, essas consolidações, elas vão te fornecer os melhores suportes e resistências, e as melhores confluências são com suportes e resistências baseados em número de força. Ponto. Max, isso é a verdade absoluta? Não, eu não estou aqui para te ensinar, eu não estou aqui para te falar a verdade absoluta, eu não sou o dono da verdade. O que eu estou te passando é que de acordo com a minha experiência, de acordo com os meus estudos de um pouco mais de 5 anos de imersão nesse mercado. Tá? Não são 5 anos estudando, 5 anos operando, 5 anos de imersão. É totalmente diferente de você estudar de vez em quando. Imersão é você imergir na parada. Fazer acontecer. Não é à toa que eu consegui faturar 6 dígitos aí sem nem vender curso. Eu só fui começar a vender treinamento, vender o meu conhecimento depois que eu já tive resultado com opções binárias. Beleza? Esse é o meu diferencial. E eu falo isso com muito orgulho. A gente viu sobre essa questão da congestão, número de força em M1, que a gente vai estar utilizando como confirmação, e em M5, que já vai servir como gatilho de entrada para retração da vela. Até aí, ok. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre filtros para suportes e resistências. E isso aqui é muito importante porque é como eu falei na aula passada. Toda tomada de decisão baseada em análise gráfica, análise do preço, toda tomada de decisão, independente de como você chegou àquela conclusão, qual a análise que você fez, se foi baseada em uma estratégia, onde você tem parâmetros te apontando que aquele nível de suporte e resistência ali, ele é bom, aquele nível, aquela taxa ela é boa, não interessa. Tudo se resume em suporte e resistência. Tudo se resume em suporte e resistência. Nós, traders, estamos procurando os melhores suportes e resistência para operar em cima deles. Essa é a realidade. O trader de opções binárias ele necessita ser muito mais cirúrgicos do que traders de Forex, por exemplo. Por quê? Porque o trader de Forex ele abre uma operação e ele foca na movimentação do gráfico. Então, mesmo que nos próximos 10 minutos o preço ele vá contra a análise do trader, mas depois ele despenca, está de boa para ele. Nós traders não. A gente precisa ser cirúrgico na hora de definir um ponto de entrada, porque a gente opera para 1 minuto. A gente opera para, sei lá, 3, 5 minutos no máximo. Entendeu?
No máximo não, né? Porque tem gente que opera retração em M15, que também não tem problema nenhum. Tá aqui, é muito bom, só que demora um pouco mais para rolar a entrada. Então eu falo no máximo 5 minutos, que é o tradicional, tá? Então tudo se resume em suporte e resistência. Se você define uma entrada, define porra nenhuma, desculpa o palavreado que a gente não define nada, a gente identifica. O mercado ele por si só se define. A gente identifica uma região de suporte e resistência e nos preparamos para operar em cima daquela região de suporte, daquele nível de suporte e resistência, aquela taxa. Não é só ter aquela taxa, esperar o preço bater e acabou. Eu preciso filtrar, eu preciso ver como o preço ele vai chegar naquela taxa para eu poder validar, para eu poder ter a segurança de que aquela taxa ela é boa para entrar ou não. Então, meus queridos, não basta só você ver o passado e traçar linha. Você tem que ver o presente também, tá? Você tem que ver como o preço está indo buscar aquela região. Porque muita gente toma loss, a maior parte dos losses acontecem porque as pessoas botam as linhas e só esperam o preço bater de qualquer jeito e compra e vende e não quer nem saber. Beleza? Não na Black Level. Aqui a gente sabe definir qual que é o melhor ponto de entrada e não só isso, mas a gente consegue saber se realmente no momento que o preço vai agredir aquela região vale a pena entrar ou não, tá? Esses são os filtros que a gente faz e aqui a gente vai ver filtros de suporte e resistência e que não é só baseados em suporte e resistência, pessoal. Quando eu passar as estratégias para vocês, são filtros que vocês vão utilizar nas estratégias. Não interessa qual que é teu operacional. Esses filtros eles vão servir independente do teu operacional. Óbvio que não vai servir para quem opera probabilística de corzinha de vela, que aí não trabalha com suporte e resistência. Ou quem opera análise fundamentalista, que é a análise dos eventos que acontecem no mercado de Forex, enfim, na economia dos países, porque aí já não respeita padrões gráficos, tá? Ali é só se vai valorizar, valoriza, se vai desvalorizar, desvaloriza, ele não quer nem saber. Então, tudo que diz respeito à análise gráfica, análise técnica, isso aqui vai ajudar vocês. Por isso é muito importante que vocês prestem bastante atenção hoje e anotem, tá? Anotem. Outra coisa, hoje vai ser uma aula bem mais desenhada. A gente vai desenhar muito mais do que vai para o gráfico. Porque como são muitos detalhes, como a aula hoje está rica em detalhes, é complicado de em cada detalhe eu buscar um exemplo lá no gráfico. A gente vai dar meia-noite, vai dar 5 horas da manhã, a gente não sai daqui. Então eu vou desenhar aqui. E aí qual que é o objetivo de vocês? Prestar bastante atenção, anotar. Eu vou desenhar de um jeito e explicar de uma forma que quando a gente for para o gráfico, vocês não vão ter dificuldade de identificar esses padrões, esses detalhes. Ok? Só que, torna a repetir, ressaltar a importância da prática. Não adianta ficar na teoria, não adianta vir assistir as aulas e amanhã você não fazer nada. Assiste e coloque em prática. Quando eu falo colocar em prática, eu não estou falando operar. Eu estou falando para tentar identificar, analisar. Não precisa nem entrar na operação. Já teve gente que operou o que eu ensinei ontem. Eu já falei que aquilo ali não é gatilho de entrada. Você vai utilizar os conceitos que eu passei ontem, que nem foram tantos gatilhos assim, foram mais ajustes, detalhes no que diz respeito a posicionamento de linha que você vai estar utilizando como confluência para te dar uma confirmação maior, não como gatilho de entrada, beleza? Aqui a gente já vai ver gatilho de entrada. Então o que eu peço para vocês e que vai ser importante para vocês? Pegou aqui o macete? Amanhã vai para o gráfico, analisa, tenta identificar essas regiões, vai no passado do gráfico, pode ser até hoje também, vai no passado do gráfico para poder confirmar o que eu vou te ensinar hoje, beleza? E aí, para que isso serve? Para poder apurar a tua visão, cara. Vai chegar num ponto que você vai olhar para o gráfico, dificilmente você vai traçar linha. Hoje em dia, para ser sincero com vocês, dificilmente eu traço uma linha. Eu só traço linha no gráfico ali, na maioria das vezes, a nível didático, quando eu vou fazer stories ou mostrar para a galera. Só para isso. Porque, na grande maioria das vezes, eu tenho a minha tomada de decisão e eu nem traço linha. Mas isso é por quê? Porque é do operacional? Não, é pela experiência, é pela visão gráfica que eu tenho. Beleza? É isso que eu quero que vocês treinem, tá? Que vai chegar uma hora que vocês vão operar fácil. Aí, quando chegar nesse ponto, aí vocês estão legal para operar na beira da piscina, que nem tem nas propagandas, operar ali debaixo do coqueiro, tá? Só toma cuidado pro coco não cair na cabeça de vocês. Então vamos que vamos. Filtros para suporte e resistência. Pera aí, mandaram uma mensagem aqui no chat, vamos ver. Ah, a galera rindo aí da piada. Show. Filtros para suporte e resistência. Vamos abrir aqui a aba. Olha só. Primeiro filtro
A gente vai utilizar, obviamente, foi o que eu falei na aula anterior, análise de topos e fundos para validar suporte e resistência. Pessoal, quando você identifica uma região, é muito importante que você olhe sempre os topos e os fundos, porque eles vão te falar, vão te mostrar ali se aquela região ela é boa para operar ou não. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples para vocês. Deixa eu colocar para cá, porque eu vou colocar o nosso quadro negro aqui do lado. Vamos lá, quadro negro aqui. Um exemplo muito simples. Eu tenho uma região de suporte e resistência aqui. De suporte e resistência, não, de resistência aqui. Ou seja, um nível acima do preço, tá? E aí eu tenho o gráfico se movimentando. Ele vem, ele testa essa região, até aqui ok. Ele faz o primeiro ponto lá, né? Em seguida, ele testa essa região novamente, até aqui ok. E em seguida, ele vai testar essa região, vai fazer o terceiro toque, que eu falei para vocês que tende a ter uma taxa de acerto legal. Como eu, Max, avaliaria esse cenário aqui lá no gráfico? Eu tenho essa região de suporte e resistência, ok. Então, Max, você entraria aqui, nesse caso, eu não vou utilizar a linha de suporte e resistência como um gatilho. Eu vou utilizar como uma confirmação. Ela vai ser a última informação para minha tomada de decisão. Porque se a minha estratégia está dizendo que aí é um ponto interessante, eu vou avaliar, vou ponderar para saber se realmente vale a pena. Mas dentro do ponto de vista da análise gráfica, não vale. Por um motivo muito simples. Muito visível aqui que ninguém se liga. Eu tenho um fundo ascendente e eu tenho outro fundo ascendente. Isso é padrão de alta. Beleza? Isso é padrão de alta. Ou seja, esse terceiro toque aqui ele se torna... por mais que teoricamente ele tende a ter uma taxa de acerto maior, mas eu já perco um pouco mais de confiança nele porque eu tenho fundos ascendentes e isso é padrão de alta. Isso mostra que o preço está ganhando força e que provavelmente isso aí deve ser rompido a qualquer momento e eu não vou pagar para ver, eu não vou torrar minha grana entrando com uma operação aqui. Eu prefiro esperar outra oportunidade. Então, Max, qual que seria o melhor cenário, por exemplo, num terceiro toque em suporte e resistência? Vamos ver agora. Eu tenho uma linha aqui e essa linha eu tenho um nível. Quando eu colocar assim nível de suporte e resistência, não interessa se foi só uma linha gráfica que eu coloco ali no gráfico, tá? Ou se foi cavado com uma estratégia, não interessa. Isso serve para independente, tá, pessoal? E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho o mercado indo, testa aquela região, ok. Ele vem fazer o fundo dele, até aqui tudo bem. Ele testa novamente essa região fazendo o segundo ponto. Até aqui tudo bem, ele faz a retração que ele tem que fazer do preço e ele vai testar a terceira vez. Beleza? Aqui eu tenho um momento interessante para operar esse terceiro toque, porque nesse momento, é só olhar para os fundos. Ó. Eu tenho fundos descendentes. Isso quer dizer que eu tenho uma pressão vendedora aí. Então eu pego as estatísticas e coloco a meu favor. É totalmente diferente um cenário de fundos ascendentes para um cenário agora de fundos descendentes. E o preço está indo buscar agora lá o terceiro toque. Aqui eu tenho uma oportunidade boa de venda. Aí aqui eu já posso cogitar a possibilidade de utilizar esse suporte de resistência como gatilho. Isso aqui é simples, pessoal. Na hora que você bater o olho no gráfico, você vai conseguir ver isso, você vai conseguir analisar isso. Suporte e resistência, isso vai servir também para linha de tendência, vocês vão ver, tá? Então aqui eu tenho uma oportunidade boa, certo? Vamos lá. Outro cenário interessante que você vai ter que avaliar com os topos e os fundos, tá? Linha de suporte e resistência aqui. E aí o que acontece? Eu tenho um mercado subindo, padrãozão de alta acontecendo, comendo aqui, retraiu e agora ele iniciou o próximo movimento. O que a gente entende aqui? Qual que é o padrão de alta? Topos e fundos ascendentes e rompimento de topo. Eu já vejo que esse topo aqui foi rompido. Eu já vejo que esse topo aqui já está formado. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia que o mercado faça agora? Qual que é a visão que eu tenho aqui? O que eu posso especular que o mercado faça agora? Que ele rompa esse topo. Se eu analiso o gráfico no passado e vejo que as ondas de impulso elas tendem a ser expressivas, então eu já imagino que a próxima onda de impulso ela vai ser expressiva também. Então, meu querido, para que diabo você vai vender aqui, sabendo que a próxima onda de impulso ela tem uma probabilidade muito grande de sair rompendo tudo isso aqui, porque ela vai romper o topo.
para poder confirmar o padrão de alta. A não ser que nesse ponto aqui ela duplique topo ou faça um topo mais baixo, comece a perder força, o que não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Tá? Ele deve romper essa região. Então, se você estava posicionado para vender nesse suporte aí, você já descarta. Não vale a pena você arriscar a sua grana. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas é tomar a decisão, tomar uma decisão com fundamento. Você não vai torrar a tua grana à toa, cara. Principalmente você que faz poucas operações por dia. Se tu faz 2 operações por dia, cara, você tem que garimpar a melhor entrada o máximo possível. Nem que para isso você passe 2 horas, o que é muito difícil, obviamente, mas nem que para isso você passe 2 horas. Você tem que pegar as entradas. Não pode estar torrando a entrada no achismo. Aqui, eu vou arriscar. Né? Resistência boa, eu vou arriscar. Pô, vai arriscar, velho. Isso é coisa de jogador. Você não pode fazer isso. Beleza? Então, fiquem ligados nos topos e nos fundos, que eles vão te gritar quando um suporte resistência ele tiver a probabilidade muito alta de ser rompido ou de ser respeitado, ok? Eu vou dar uma olhada no chat aqui de novo, eu peço para que vocês só mandem mensagem no chat. Dúvidas também, mesmo esquema, pessoal. Anota, no final da aula eu tiro, tá? É dúvida, não vou tirar agora. Anota, no final da aula eu tiro, beleza? Deixa para mandar notificação quando for uma coisa importante, como por exemplo, já tá travando o áudio, alguma coisa do tipo, tá? Show, análise de topos e fundos, cheque. Análise dos candles para validar a entrada. Isso aqui também é muito importante. Além de avaliar os topos e os fundos, vocês precisam avaliar os candles que antecederam o toque naquele nível de suporte e resistência. Vamos lá, vamos ilustrar de novo. Agora eu vou fazer uma região de suporte. Eu vou colocar em verde aqui, porque se é uma região de suporte, a gente já sabe que existe um acúmulo de compradores esperando o preço ir para aquela região para eles poderem empurrar o preço para cima. Tá? Então vamos lá. Análise dos candles. Aqui eu tenho o mercado movimentando, tá? Ele veio, fez aqui o toque, ok? Fez ali o fundo, tudo bem. Fez o segundo ponto aqui, tudo bem. Fez o outro fundo lá. A gente vê que ele já está fazendo o fundo ascendente, que a probabilidade desse terceiro toque acontecer e eu ter êxito na minha operação, a gente já vê que é grande. Só que o que eu tenho que avaliar, além dos topos e dos fundos, a forma com que os candles eles estão chegando, os candles que antecedem esse gatilho, tá? É importante porque os candles eles te contam uma história também. Então, por exemplo, se eu tenho um candle de baixa desse jeito aqui, se aproximando da minha linha de suporte, o que eu posso imaginar? O que eu posso especular olhando isso aqui? Qual é a história que eu interpreto que esse candle está me contando? É que existe uma pressão vendedora empurrando com muita força esse candle. O preço ele não está caindo limpo. Ele está o quê? Ele tá deixando um pavio grande. A gente vê que a força compradora está tentando empurrar, mas existe uma pressão vendedora. O pessimismo dos vendedores está superando ali o otimismo dos compradores. Ou seja, se isso aqui estiver acontecendo, turma, ó, os candles estão indo, né? Estão indo buscar ali a nossa linha de suporte. Só que eles estão fazendo isso, ó. Olha só, cara, tudo bem, eu tenho os fundos aqui validando a entrada, mas eu particularmente não faço essa entrada de compra aqui. Não faço. Justamente por isso. Porque eu sei que naquele momento, e isso pode ser um reflexo do mercado de, sei lá, 1 minuto só. 1 minuto que a força vendedora tá tomando o jogo para ela. Ou, sei lá, 2 minutos, não interessa. Porque 1 minuto, 2 minutos, para quem opera opções binárias é muita coisa. Então a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo com a força, que ela está oscilando o tempo todo. Se eu estivesse operando Forex, a gente conseguiria entender olhando o gráfico de forma macro, né? Então ficaria de boa para a gente operar aqui. Agora, para quem opera opções binárias, precisa entender essa oscilação ali de como o preço está se comportando antes do gatilho ser acionado. É importante que a gente olhe os candles aí, o histórico que eles estão contando. Nesse cenário aqui, onde é que a gente validaria? Tá? Pode ser que um candle deixe isso aqui e tudo. Isso aí vocês vão ter que analisar e jogar na balança, tá? Às vezes vai ter candle que vai deixar pavio, mas os outros ficam normal e você vê que ele está fazendo uma movimentação normal. Que esse pavio aqui foi alguma coisa que aconteceu ali naqueles segundos ali de vida do candle, tá?
E que se vier buscar aqui, tudo bem. Agora, se o preço está descendo, deixando o pavio desse jeito aqui, palitando desse jeito, mostrando força contra a tua operação, não entra. Não entra. Sabe o que é pior? É que a galera entra. A galera quer pagar para ver. Gente, vocês não tem que pagar para ver. Você só tem que entrar na operação quando vocês têm certeza da análise de vocês. Não certeza que vai subir, isso aí a gente não tem. Mas a gente tem certeza da nossa análise. A gente tem certeza que todos os parâmetros estão sendo cumpridos. É isso que um trader profissional faz. Beleza? Então, olha só. Se eu tenho esse mesmo cenário, só que o que está acontecendo aqui é o contrário. Deixa eu tentar aproveitar essa imagem aqui mesmo. Ó. Não vai ficar muito bonito, mas o importante é vocês entenderem. Se a gente já tem ao contrário, ó, meu amigo, aqui já é diferente. Tá? Aqui é diferente. Porque, como é o contrário, tá deixando o pavio embaixo agora de mim, a gente entende que o preço ele já está se aproximando de uma região que tem uma pressão compradora muito grande. É tudo que a gente quer para poder validar essa compra. Então, se eu tenho uma esticada da vela nessa região, onde os candles anteriores ao gatilho, eles estão me mostrando, contando essa história aqui, de que alguma coisa já está empurrando eles, é porque o preço está entrando na zona e está indo buscar o teu gatilho aqui, a gente tem uma oportunidade de compra validada, certo? Eita, vamos que vamos. Aqui a gente tem uma oportunidade de compra validada. Então, pessoal, o que os candles vão te contar é muito importante para que vocês possam validar também entradas de suporte e resistência. Um outro exemplo aqui também, padrões de candle. Eu não vou falar sobre padrões de candle na mentoria, porque eu nunca precisei gravar a nomenclatura de padrões de candle. Eu só entendo o histórico do que o candle está me contando pelo formato dele. Mas existem os padrões de candle. Eu não estou dizendo que para vocês descartarem isso. Se vocês acharem interessante estudar, melhor ainda, tá? Eu particularmente não gosto. Não gosto, nunca gostei de estudar. Eu sempre analisei o candle pelo histórico que ele está me contando. Mas, por exemplo, se acontece nesse mesmo cenário aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Espera aí que eu vou ter que fazer outro quadro aqui. Pronto. Se eu percebo, eu estou posicionado numa resistência aqui, ó. Vou colocar ela vermelha porque é resistência, ou seja, eu tenho um acúmulo de vendedores aqui esperando a força compradora bater lá para eles empurrarem o preço. Então, por exemplo, eu tenho o mercado, ele foi lá, buscou, sentiu, ok. Foi lá, buscou o segundo ponto, sentiu, ok. E aí, eu tenho isso aqui que vai acontecer agora. Pum. Eu tenho isso aqui que vai acontecer agora. Ele vai fazer um padrão de candle. Que, se eu não me engano, é o martelo. Eu não sou bom com nomenclatura de padrões de candle, tá? Mas se eu não me engano é o martelo. Se eu tiver errado, me perdoem. O que a gente entende aqui? Galera, padrão é uma coisa que é respeitada. Justamente por isso, porque é um padrão. De acordo com a memória gráfica, a memória do gráfico. Se eu tenho um padrão acontecendo, cara, tenta operar a favor daquele padrão. Tenta operar sempre a favor daquele padrão, porque a probabilidade de todo mundo que está analisando aquele gráfico ali também entrar a favor daquele padrão é muito grande. Aí é ruim, né? Quando você tem a maioria das pessoas entrando a favor do padrão e tu quer ser o tubarãozão e entrar contra. Você vai perder. Então, por exemplo, aqui eu tenho um padrão de candle que me mostra uma reversão de tendência e a probabilidade de que o próximo movimento de alta ele seja bastante expressivo, tá? Se ele vai ser bastante expressivo e eu já colhi essa informação do gráfico, no momento que o preço ele vier buscar essa região de suporte aqui, eu já tenho um ponto negativo contra essa operação. Porque a probabilidade de rompimento aqui é grande por causa desse bendito padrão. E isso funciona também não só para padrão de candles, tá? Isso funciona para padrão gráfico que antecede um gatilho desse. A gente vai falar sobre isso também. Beleza? Então, assim, são informações que vocês vão pegando, vão colhendo no gráfico e vão colocando ali para poder tomar a decisão de vocês, para poder formar uma decisão. Beleza? São detalhes importantes e que, assim, é óbvio, vai ter momento que vai acontecer o padrão, o preço vai vir buscar o terceiro toque, vai respeitar? Vai,
Ah, Max, você falou que ia romper. Pessoal, o mercado nada é certeza. Pode ser que ele respeite, pode ser que não. Como eu falei para vocês, a gente analisa um gatilho, a gente estuda e colhe informações de médio a longo prazo. Ou seja, a gente pega várias situações e tira uma média. Entendeu? O que eu estou falando para vocês é que a probabilidade de não respeitar é grande. Eu não estou dizendo para vocês não operarem aí. Porque se vocês têm outras confirmações, tá, a favor dessa operação, por exemplo, é aí que entra a questão da balança, né? Poxa, esse nível de suporte e resistência aqui, cara, eu estou vendo que o preço ele veio lá de baixo, eu já puxei uma Fibonacci daqui para esse fundo. Eu já vi que isso aqui é o nível de 50 de Fibonacci, é número redondo, inclusive lá atrás também é um número de força. Cara, aconteceu esse padrão aqui, agora, nesse momento. Cara, aí você coloca na balança e vê se vale a pena você operar ou não, sempre assumindo o risco. Sempre assumindo o risco. Não adianta, pessoal, não interessa se tua análise é a melhor impossível. Existe o risco de você tomar loss. Tá? E já sabendo dessa informação, você não vai ser idiota o suficiente de colocar a maior parte do teu capital numa operação. Você não vai enriquecer da noite para o dia. A gente constrói riqueza. A gente constrói riqueza. Como? Pouquinho, pouquinho. Pedrinha por pedrinha a gente constrói o nosso castelo. É assim que funciona com opções binárias, gente. Beleza? E quando você vê no final do mês, colocando pedrinha por pedrinha, você fez 30% do teu capital. Você fez 50% do teu capital. Entendeu? É assim que funciona. Então vamos lá. Análise de candles para validar a entrada, ok? Situações antecedendo suporte e resistência, tá? Que situações são essas? Vamos abrir. Aliás, vamos botar aqui, ó, análise de candle para validar a entrada. Desculpa, vamos lá. Boa, boa. Ainda bem que eu vi isso aqui. Olha só, a gente já viu ali a questão do padrão, né? Analisando os pavis para validar a entrada ou então cancelar uma entrada. E olha só, velocidade do preço, velocidade do candle. Quando vocês estiverem analisando o gráfico, pô, que bom que eu vi isso, cara. Que bom que eu não deixei passar isso, porque fica tão pequenininho que a gente não olha. Olha só. Mais uma vez nível de resistência aqui. Quando a gente está analisando o gráfico, dá uma avaliada na velocidade com que as velas estão sendo formadas. Tem velas que demoram um pouco mais. Você vê que aquela movimentação bem lenta. Eu vou fazer aqui, ó. É aquela movimentaçãozinha lenta, ela vai crescendo devagar. E tem outras velas que já estão com uma volatilidade maior, que elas vão, sabe, que elas dão essas violinadas aqui que você nem vê, tá? Então, até isso vocês têm que analisar quando vocês estão fazendo os estudos de vocês. A velocidade que os candles estão se formando, que na verdade é a velocidade da variação do preço ali. Por que que isso é importante, Max? Porque é a partir dessa noção de velocidade que a gente vai conseguir diferenciar o que é uma esticada de vela ou explosão de vela, como muita gente chama, de uma vela de força. Que são dois padrões de velas parecidos, só que têm resultados diferentes. Tá? Um mostra uma forte possibilidade de retração do preço, o outro mostra uma forte possibilidade de continuação do preço. E isso vocês só conseguem ver na hora ali no gráfico. Então, por exemplo, a esticada de vela, principalmente para quem opera em M1, cara, é a galinha dos ovos de ouro, cara. Teve a esticada de vela, por exemplo, você tá ali operando no gráfico, tá um monte de candle assim, ó. Tá um monte de candle assim. Aí você já viu que tá deixando uns pavis para cima. Opa, ok. E aqui tá a região forte lá que a gente cavou, né? De repente, o preço ele dá uma esticada assim, ó. Puff. É muito rápido. Acontece rápido, tá? Ele dá uma esticada, bum. Às vezes ele fica beijando essa região aqui por 1 segundo, 2 segundos, tá? Cara, essa esticada aqui que ele deu é a oportunidade que tu tem de meter uma venda para a próxima vela ou para as próximas velas. Nesse caso, eu aconselho para a próxima vela, tá? Vai depender da estratégia também, tá? Mas olha só, ele esticou. A probabilidade disso aqui acontecer é muito grande, ó, dele fechar, deixando o pavio, respeitando a região. E o próximo candle respeitar assim, ó. Próximo candle respeitar caindo. Beleza? A esticada de vela é um momento de exaustão da vela. É o último pico. É o pico de vela. Que a galera chama também. É o pico de vela. O preço ele dá esse pico para poder dar uma retraída. Entende? Agora, a vela de força ela é diferente. Porque ela é uma vela também que tem um tamanho relevante, tá? Ali no gráfico.
Você vê que ela deu uma esticada, porém, ela é uma vela que vai chegando lá assim, ó, devagarinho. E devagarinho ela vai chegando. E ela bateu lá, pô, aí tu, eita, um pico de vela. Só que, você viu como ela chegou lá? Ela foi numa velocidade reduzida, foi até chegar lá. O que eu entendo quando eu analiso a velocidade do candle? É que ele está ganhando força. O preço ele está ganhando força. Pode ser que aconteça, reverta para a próxima vela? Pode, mas na grande maioria das vezes o que vai acontecer é isso aqui, ó, ele vai continuar. E aí se tu vendeu para a próxima vela, você se ferrou. Se você vendeu para a retração, você se ferrou também. Tá? Então a velocidade da oscilação ali do preço, com que a vela é formada, é interessante de vocês avaliarem também. Eu sei que na cabeça de vocês deve estar assim, cara, é muita coisa, meu Deus do céu, muita coisa, tem que avaliar. Não, pessoal, entende uma coisa. Eu estou passando para vocês o máximo de experiência de gráfico que eu tenho possível. Então é muito detalhe, vai ter muito detalhe. Beleza? Só que na hora que vocês forem aplicar isso, na hora do vamos ver, vocês vão ver que é bem mais tranquilo. Eu estou passando aqui para vocês um cenário bem mais trabalhoso, que é para quando vocês irem para frente do gráfico, vocês se sentirem mais à vontade. Beleza? Qual que é a diferença aqui? É que eu estou tentando passar a minha experiência de tela aqui em aulas, pessoal. Coisa que dificilmente vocês vão ver alguém fazendo. Eu não vou dizer que ninguém faz porque eu não sou Deus para saber de todas as coisas. Então eu quero passar para vocês o máximo de detalhes possível, sabe por quê? Porque tu pode não lembrar agora, mas o teu cérebro está memorizando. Na hora que acontecer lá no gráfico, pode ser que puxe o gatilho, o gancho. Puf, epa, Max falou disso aqui. Entendeu? Então não é que é muita informação que tu vai ter que lidar com isso na frente do gráfico. Na verdade, as informações que você vai ter que lidar ali na frente do gráfico é bem tranquilo. O que eu quero passar para vocês é muita experiência, técnicas, detalhes que vocês vão assistir a aula, depois vão assistir de novo para dar uma reciclada, é bom vocês assistirem, mas quando essa situação acontecer lá no gráfico, vocês já vão estar espertos que eu ensinei isso para vocês. Já não vai ser algo estranho para vocês, entendeu? Porque vocês já vivenciaram isso aqui na aula, entendeu, turma? Agora, essa questão do pico de vela, principalmente para quem opera M1, é muito importante, beleza? Tamanho das velas, isso aqui também é importante, tá? Por quê? Porque é pelo tamanho das velas que a gente pode antecipar uma vela de força. Às vezes, o mercado está te mostrando que aquela região vai ser rompida pelo tamanho dos candles e tu nem liga para aquilo. Na verdade, tu nem sabe. Então, às vezes o mercado está fazendo isso. Ó. Ele faz uns candles grande assim, ó, desse jeito. Quando não deixa pavio, aí mesmo que a gente já entende que o mercado está ganhando força. Aí ele corrige umas duas assim, ó. Corrige umas duas. E aí ele mete outro candlezão gigante. Puf. Pô, você tá vendo que o mercado ele tá ganhando força aos poucos. Ele tá fazendo aqui essas velas de força, que a galera chama de vela elefante. E aí ele vai ter um momento de retração aqui. Agora não chegou a acionar o nosso gatilho e a próxima vela nasceu. Aí ela dá essa esticada aqui. Cara, você não pega. É muito importante que você avalie o gráfico como um todo. É igual para quem opera retração em M5. Você quer operar retração, você tem que avaliar o gráfico para ver se ele está deixando pavio. Porque se não estiver deixando pavio as velas de M5, não é vantajoso para você operar retração. Porque a probabilidade da vela que você operar não deixar pavio é muito grande. A mesma coisa para quem opera M1, por exemplo. Isso aqui também serve para M5, mas para quem opera M1 também, principalmente. Avalie as velas, avalie o cenário, como o gráfico está se comportando, com que velocidade ele está correndo. Porque tudo isso, na hora que o preço for bater no teu gatilho, você vai colher essas informações e tomar a tua decisão. Beleza? Então o tamanho das velas também é muito importante, porque você consegue entender que, por exemplo, nessa ilustração que eu estou fazendo, você entende que nesse período que a gente está analisando, o volume comprador está muito grande. O volume comprador está muito grande. Então o que é melhor de eu fazer aqui nesse momento? Cara, basicamente é esperar o rompimento dessa região e aproveitar a força compradora. Espera uma correção até aqui e aí você entra comprado a favor da tendência. Pronto, acabou. Você está aproveitando a força aí. Beleza? Basicamente é isso. Outra, distância até o gatilho. E aqui a gente já abre também. Explosão de vela versus vela de força, já falei. Tá? Que foi aqui na velocidade do preço. Tá? Já cheguei até a comentar. Mas a distância até o gatilho ela é muito importante também. Porque se eu tenho... Vamos lá para o nosso quadro de novo.
se eu tenho uma região de resistência aqui. E eu tenho... vou fazer aqui assim, ó, branco mesmo. Ó. O preço está indo buscar, ainda não acionou, estou esperando tocar. Puff. Cara, o candle que antecedeu, o candle que vai tocar a linha, olha só, ele já fechou muito próximo da minha linha. Isso quer dizer que a região provavelmente ela já foi testada, tá? Acho que estão me mandando mensagem aí no WhatsApp. Tá tudo ok, beleza. Então, quando o candle que antecedeu o gatilho, tá? Que no caso é esse candle aqui, que antecedeu esse candle aqui que está acionando o meu gatilho, ele fecha muito próximo da nossa linha, a gente entende que a região já foi testada, tá? E que provavelmente a gente vai ter um rompimento aí. O preço ele está ganhando força, tá? Então aqui, ó, fechou muito próximo e o próximo candle nasceu muito perto da linha, não pega. Ah, Max, isso tanto para M1 quanto para M5? Tanto para M1 quanto para M5, pessoal. Onde é que vocês vão pegar? Quando ela tiver uma distância relativamente grande, tá? Da linha de suporte existente. Precisa ser distância gigantesca também não. Só não pode nascer muito próximo do gatilho. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó. Buf, aí aqui esticou, poxa. Aí aqui é uma situação legal para eu pegar. Se eu estiver operando para retração de M5, eu posso pegar. A probabilidade de retração é grande. Se eu estiver operando para reversão também, aqui eu tenho uma probabilidade de vitória interessante também. Beleza? Show, então, a distância até o gatilho. Muito importante. Está muito próximo, não pega. Vamos lá. Pavis favoráveis ou desfavoráveis, isso aqui foi o que eu expliquei antes de abrir essa aba aqui, que foi aquilo lá, né? Só para relembrar vocês. O preço está indo buscar, né? E está deixando o pavio favorável, né? Ó, pavio favorável não, desfavorável a minha venda, né? Porque eu estou vendo que nesse momento o preço está sendo empurrado. O pavio é aquele caminho de cobra, né? Que eu ensinei vocês, acho que foi na imersão, não sei se eu falei sobre candle. Mas eu tenho conteúdo falando sobre candlestick. Eu falei para vocês que eu não ia perder tempo com conteúdo simples que é formação de candle, tá? Eu acho que na oficina eu falei, não sei, não lembro agora, mas enfim. Olha só, a gente entende que o quê? Alguma coisa está empurrando ele, ó. Alguma coisa está empurrando o candle. E aí por que eu vou vender aqui? Agora, se fosse uma situação contrária e o pavio tivesse aqui, eu estou entendendo que alguma coisa está empurrando o preço para baixo. Aí aqui eu já tenho uma oportunidade boa de venda. Avalia isso, beleza? Detalhe, não é porque deixou um pavio. Avalia como um todo, tá? A gente não tem que avaliar só um candle, não. Avalia os 3, 5, 7 últimos candles lá para você poder jogar na balança e ver se vale a pena ou não, tá? Show de bola. Pegamos isso aqui. Situações antecedendo suporte e resistência. Deixa eu fechar aqui só para a gente não embaralhar. E olha só, eu coloquei duas situações aqui. Prestem bastante atenção. Galera, quem está gostando da aula, tira um print aí e marca a gente no Instagram. Se eu merecer, né? Se eu não merecer, vocês não fazem isso não. Então, olha só. Vamos colocar aqui uma região de suporte agora, né? Eu só coloco região de resistência, vamos colocar uma região de suporte. E aí o que acontece? A primeira situação aqui é consolidação rompida, mas preço buscando a taxa. O que a gente entende de consolidação? Consolidação, lateralização, tá? Se o preço, prestem bastante atenção nisso aqui. Se o preço ele está aqui, ó, entre um canal de suporte e resistência, eu estou posicionado para vender bem aqui, ó. Essa linha verde é o meu suporte, beleza? Não sei nem para que eu desenhei de novo, porque eu já tinha a linha verde aqui, mas tudo bem. E o preço ele está lateralizado. O que isso aqui acontece? O que eu entendo aqui? É que nesse momento eu tenho um equilíbrio entre oferta e demanda. Como assim equilíbrio entre oferta e demanda? O cabo de guerra entre compradores e vendedores está equilibrado. Ninguém está conseguindo quedar ninguém. Tá? Quando o mercado ele decidir para onde ele vai, nesse momento ele decide com muita força. Então, no momento que ele rompe essa lateralização, ele vai com muita força na direção do rompimento. Então, se eu estou posicionado para comprar aqui nessa linha verde e a consolidação ela é rompida para baixo aqui em direção à minha linha verde, cara, não compra. Não compra, ó. Não compra, tá? Porque esse movimento aqui, ele tende a ser muito forte, porque acabou de explodir uma consolidação. Não compra.
Então aqui, ó, é uma oportunidade, aliás, não é uma oportunidade de compra, apesar de, independente se é um suporte de resistência forte, não interessa. Eu tenho uma consolidação rompida, se rompeu, velho, a força vendedora vai empurrar esse preço aqui e vai sair comendo o que tiver de suporte e resistência ali na frente. É uma regra? Nada é regra, pessoal. A probabilidade é muito grande disso acontecer, beleza? Então, consolidação isso funciona também para resistência, tá? Se eu tenho uma resistência aqui, ó, e o preço ele decide romper para cima, cara, não vende, tá? Ó, não vende, beleza? Porque o preço ele deve romper isso aí. Ele tá indo com muita força na direção que ele rompeu, tranquilo? Isso em situações de consolidações próximas a gatilhos de suporte e resistência que nós posicionamos ali, beleza? Agora, se o preço tá livre aqui para correr, e também, obviamente, se ele rompeu essa consolidação e eu tenho um suporte lá na PQP, aí, pô, até ele chegar aqui, o preço ele já tomou, já decidiu, já até corrigiu e tudo, e chegar aqui, eu tenho a minha oportunidade, ok. Agora, se está muito próximo, cancela. Show? Figuras gráficas antecedendo o gatilho. E aqui entra o que eu comentei para vocês. Eu dei o exemplo do candle, né? Quando a gente tem o padrão de candle acontecendo e o preço ele vai na direção favorecendo aquele padrão, eu tiver posicionado para comprar ou para vender ali no suporte e resistência, vocês cancelam, porque a probabilidade dele ir com muita força, porque a maioria das pessoas estão operando a favor daquele padrão é muito grande. Então eu já expliquei isso para vocês. Nas figuras gráficas isso acontece também, tá? Nas figuras gráficas, o que são as figuras gráficas? A gente tem aqui uma aula só sobre figuras gráficas que eu vou ensinar vocês, tá? O que vocês precisam entender agora, por enquanto, é que são padrões do gráfico. Se são padrões, eles são muito respeitados. Eles só viram padrões porque a maioria respeita quando esse tipo de figura acontece. Então a maioria das pessoas operam a favor da figura formando o padrão, tá? Então se eu estou posicionado para vender aqui, ó, linha de resistência, porque eu tenho vermelha, porque eu tenho um acúmulo de vendedores aqui. E o que acontece? Vamos supor que, não sei, cara, o mercado ele tá vindo aqui de cima, ele já até rompeu essa região, tá? E aí ele faz o quê? Um padrão gráfico chamado fundo duplo. Fundo duplo. É isso aqui, ó, fundo duplo. O que eu entendo de fundo duplo? Eu tenho um mercado descendo, fazendo o quê? Topos e fundos descendentes, ó, descendentes, fundo. Aí ele vem fazer aqui, faz esse outro fundo que já é um fundo um pouco, numa altura não tão proporcional aos outros fundos, eu já fico ligado, beleza? Já fico esperto. E aí ele já duplica o fundo. Como assim duplica? Ele fica na mesma altura do fundo anterior. Pô, não rompeu o fundo, quebrou o padrão de baixa. A probabilidade de reversão de tendência é muito grande. A partir desse ponto ele pode fazer várias coisas. Ele pode lateralizar. Ele pode lateralizar aqui para depois tomar o rumo dele, tá? Ou ele pode reverter. A probabilidade que ele reverta é muito grande. Ou ficou aqui a parada. Mas enfim. Aonde é que eu vou confirmar a reversão de tendência, né? Onde é que eu vou ter mais segurança dessa reversão de tendência? Quando ele rompe esse topo aqui, ó. Aí, meu amigo, rompeu o topo, pô, já duplicou fundo e rompeu o topo, já não é mais padrão de baixa. Isso quer dizer que ele deve iniciar um padrão de alta agora. Ou seja, meu amigo, o cara que está analisando ali, a multidão que está analisando esse padrão junto com você, olhou esse padrão acontecendo e vai operar agora a favor da alta, fi. Vai operar a favor da alta. Agora me diz por que tu vai vender aqui na resistência, se a maioria vai estar operando a favor da alta. Entende? Não faz sentido, você está indo contra. É a mesma coisa de você, sei lá, se jogar contra a parede esperando que a parede vá para trás. Não vai. Entendeu? Não vai. E aí você faz o quê? Cancela. Isso aqui é um padrão gráfico de fundo duplo. A mesma coisa acontece para cima, que é o topo duplo, né? Padrão de alta acontecendo, de repente ele não rompe topo, mas ele duplica. Ele duplica o topo. Aqui eu tenho a probabilidade de reversão de tendência. Onde é que eu vou ficar ligado agora? No rompimento desse fundo aqui, ó. Porque se ele romper esse fundo aqui, amigo, aí já era. Aí eu já me posiciono para vender, não mais para comprar. Aí ele já deve fazer uma retração agora, fazer um topo mais baixo que o anterior e iniciar o padrão de baixa. Beleza? Figuras gráficas antecedendo suporte e resistência. Quando tem esses gatilhos próximos às figuras gráficas, tá? Existem vários outros tipos de figuras gráficas que eu vou falar mais sobre isso lá
na aula de figuras gráficas, beleza? Mas isso aqui é só para mostrar para vocês como a gente vai filtrando as coisas, tá? Como existem vários filtros que eu posso utilizar para validar um suporte de existência ou simplesmente descartá-lo, beleza? Figuras gráficas 3D no gatilho, tá? E aqui, ó, análise de informações fornecidas pelos indicadores. E aqui tá com uma estrelinha porque a gente não vai falar disso aqui agora, porque a gente ainda não falou de indicadores. Então, tudo que tiver com estrelinha aqui no mapa mental são pontos que a gente vai retornar depois que a gente finalizar, por exemplo, a parte de template, que é onde eu vou passar os indicadores para vocês. Beleza? Então, aqui a gente não vai falar agora. Agora, pessoal, vamos falar sobre filtros para pullback. Deixa eu colocar uma linha verdinha aqui. Vamos falar sobre filtros para pullback. Só revisando, o que é pullback, Max? Pullback é quando o preço ele vem testar uma região rompida. Eu tenho o mercado em alta, topos e fundos ascendentes. Isso aqui é um exemplo, poderia ser de baixa também, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que aqui ele lateraliza, né? Lateraliza e depois ele rompe essa lateralização. O que a gente entende aqui? Que aqui a gente tem uma região de suporte e resistência, tá? No momento que o preço ele retornar aqui nessa região, não necessariamente nesse cenário, tá, pessoal? Sempre que ele romper um suporte e resistência. Eu só estou ilustrando aqui um cenário que teve uma lateralização e foi rompido. Quando ele vier testar aqui, eu tenho um pullback, uma oportunidade de compra, tá? No momento que ele vier testar novamente essa região, porque toda região de resistência rompida vira região de suporte, toda região de suporte rompida vira região de resistência, tá? Então isso é o pullback. Isso tanto para cima quanto para baixo, tá, pessoal? Agora a gente vai ver filtros para pullback, tá? Não é todo pullback que a gente vai pegar, pessoal. Muita gente ensina por aí. Deixa eu vir a câmera aqui para mim. Olha só. Muita gente ensina por aí uma coisa chamada pullback, mini pullback, pullback grande, pullback pequeno. Isso é coisa de idiota, tá? Corre de gente que fala isso. Porque pullback é só uma coisa. O que você vai fazer é filtrar o que vale a pena e o que não vale. E aí a galera fala: tá muito rápido? Foi mal, desculpa. Não se preocupe, qualquer coisa vocês assistem a aula de novo, tá? Então olha só. A galera ensina por aí que você deve pegar qualquer pullback a favor após o rompimento. Independente, bateu lá, você pega. E óbvio que se você faz isso, na hora que você for contabilizar ali o que aconteceu no longo prazo, você teve aquele resultado medíocre de 50%, se não muito menos que isso. Beleza? Existem técnicas, existem filtros que vocês podem fazer para poder validar suporte, na verdade pullbacks. Momento que o preço ele rompe uma região e vai testar essa região novamente. Não é sempre que você pega. Filtra isso também. E eu vou te ensinar esses filtros agora, tá? Tô tentando falar devagar, galera, mas eu tô até falando devagar. Depois vocês assistem aí de novo, tá? Eu vou falar mais devagar ainda. Vamos lá, filtros para pullback. Olha só o tanto de filtro que a gente tem aqui. Primeiro de tudo, análise de relevância do rompimento. Pô, que parada é essa, Max? Ó, estão falando no chat aqui. Max ligeiro, lateralização, gosto de pullback com FIBO. Show, Silveira, é isso aí. Então, olha só. Análise de relevância do rompimento. O quão relevante foi esse rompimento? Isso aqui é importante. E presta bastante atenção, porque tem uns detalhes aqui que pode embananar a cabeça de vocês, tá? Principalmente para quem já tem experiência aí, tá? Olha só. Eu tenho aqui uma linha de suporte e resistência. E aí o que acontece? O preço ele vem e rompe essa região. Rompeu. O pullback é isso aqui, ó, no momento que ele retorna. Só que o que acontece? Nem todo pullback a gente vai pegar, porque nem todo pullback é promissor. Como eu, Max, costumo filtrar os meus pullbacks, tá? Deixa eu dividir aqui. Dividir. Relevância do rompimento. Você vai avaliar isso aqui, ó. O quanto desse movimento rompeu, de todo esse movimento aqui em amarelo, ó, todo esse movimento amarelo, o quanto que fechou rompido. Tá? Por exemplo, aqui, a gente já consegue ver que menos de 50% desse movimento aqui fechou rompido. Ou seja, esse pullback aqui, ele é fraco. Ele é fraco.
ele não tem uma taxa de acerto boa. A probabilidade desse preço ele retornar para dentro desse canal aqui é muito grande. Beleza? Agora, se eu tenho uma situação diferente onde eu tenho esse tipo de rompimento aqui e o preço voltando, aí o que você vai analisar aqui agora? Analisa o movimento como um todo daqui para cá e aí você vai ter uma noção que isso aqui ele tem até mais do que 50% de rompimento aí. Aqui eu tenho um pullback interessante para a gente pegar. Ou seja, quanto mais relevante é o rompimento, antes do teste, do reteste ali do preço na região, mais interessante é o pullback. Galera, vocês estão mandando mensagem, eu vou ficar vendo, eu vou pensar que é coisa importante. Pavio é considerado como rompimento? Que isso, cara? Eu não considero, tá? Em opções binárias a gente não considera. Não estou dizendo que não é, dentro da análise gráfica no geral. Mas em opções binárias eu não considero um rompimento, tá? Galera, anota as dúvidas de vocês aí, depois eu tiro, tá? Vamos lá. Isso tanto para movimentação gráfica quanto para candle, tá? Quanto para candle também. Aqui, por exemplo, eu estou falando de movimentação gráfica, ou seja, essa movimentação em amarelo aqui são vários candlezinhos, são vários candlezinhos. Mas isso funciona também, esse macete, esse filtro, ele funciona também para candlesticks, tá? Por exemplo, tenho aqui a minha região de suporte e resistência e eu tenho o quê? Tenho o candle rompendo aqui. Olha só, ele rompeu. Ele está vindo aqui de baixo e rompeu. O próximo candle nasceu e veio buscar a região aqui, acionando um gatilho de pullback. Max, você pega, avalia. Olha só, o corpo que ficou no canal e o corpo que fechou rompido, tá? Tem menos de 50%? A galera fala assim, rompeu mais, pelo menos 50% já pega. Eu aconselho pegar 60% ali. Aí você vai de cabeça mesmo, de olho. Rompeu 60% ali do candle ou 60% do movimento que antecedeu o pullback, é interessante. Agora, menos que isso, eu já não aconselho pegar, tá? Porque a probabilidade disso aqui acontecer, do preço ele retornar para cá, do preço ele retornar para cá é muito grande, ó. É muito grande, beleza? Aí não pega. Agora, se for um cenário assim, ó, onde o preço está indo buscar e aí ele teve o rompimento. Olha só o que aconteceu. Rompeu em mais ou menos 60% aqui, tá, do candle. O próximo ele veio buscar. Aqui é interessante a gente pegar esse pullback, principalmente para retração de M5, tá? Agora vai entrar um detalhe importante. Isso aqui para M5, beleza? Para M1 também. Só que para M1, eu, Max, não gosto de pegar quando o preço ele já vai testar a região no próximo candle. Não gosto. Não gosto de pegar. Como é que eu gosto de pegar pullback em M1? Não é M5. M5 tudo bem. M1, como é que eu gosto de pegar? Preste atenção. Quando eu tenho um rompimento e eu tenho uma movimentação gráfica antes do pullback ser acionado. Ou seja, fechou um candle aqui, fez o movimento, fechou 2 candles, já era. O outro veio buscar, aqui eu pego o pullback. Aqui eu acho interessante. Beleza? Por quê? Porque teve uma movimentação gráfica antecedendo esse pullback. Aí é legal para mim. Aí eu gosto. Agora, no próximo candle, dificilmente eu opero o pullback dessa forma. Na verdade, eu não me lembro da última vez que eu operei pullback dessa forma. Vocês podem testar depois e ver como a probabilidade do pullback ser respeitado quando esse tipo de situação acontece é muito maior do que quando você pega para a próxima vela, mesmo que tenha rompido mais de 60% aqui. Beleza? Mesmo que isso tenha acontecido. Primeiro de tudo, eu não pego o pullback puro. Para começar, não pego. O pullback ele é só uma confluência. Porque se aqui eu tenho, por exemplo, uma estratégia rolando, uma estratégia sendo configurada e ao mesmo tempo pullback, ótimo. Agora, quando é só pullback assim, em M1, velho, principalmente eu não pego. Não pego. Se fosse M5 e tal, zona de H1, pegar para retração, ok. Agora, para M1 eu não pego. Beleza, turma? Agora, ainda falando sobre essa questão da relevância do rompimento para pegar pullback, ainda falando disso, eu falei para vocês que quanto maior é o rompimento, a relevância do rompimento,
mais interessante fica o pullback. Porém, não pode ser demais, turma. A gente não pode ter isso aqui, ó. Pum, pum, buf. Aí o próximo candle faz isso aqui, ó. E acontece, tá? Eu não estou exagerando, isso aqui acontece. Aí o próximo candle faz assim, ó. Buf, vem buscar. Entende uma coisa? Existe uma coisa chamada tendência eufórica. Isso tanto para movimentação gráfica, quando eu tenho uma movimentação muito expressiva que nem deixa aquelas correções de topos e fundos. Ela só é um tiro para cima. Buf. Você vê que quase não deixa uma vela de correção. Quase não deixa, tá? É um tiro. Cara, a probabilidade do gráfico ele corrigir essa movimentação, ele devolver esse movimento todo no próximo é muito grande. Ou seja, na mesma proporção que ele subiu, ele tende a descer. Então, se isso aqui acontecer e tu te posicionar para comprar aqui, meu amigo, a probabilidade do preço ele retornar para cá é muito grande. E aí você pega esse loss. Então, não pode ser muito. Você vai ver, isso aqui é muito na cara quando acontece. Tá? Puf, fez um movimento desproporcional, subiu. Cara, da mesma forma que ele subiu, ele tende a devolver essa alta todinha na queda. Da mesma proporção que ele caiu, ele tende a devolver essa baixa todinha na subida. Beleza? Max, é regra? Não é, pessoal. Pode ser que respeite. Porém, a probabilidade disso aqui fechar rompido e você tomar um loss é muito grande. Tanto para M1 quanto para retração de M5. Então, pega o take aí para vocês, tá? Galera, se vocês ficarem mandando mensagem no chat, eu vou ficar vendo achando que é alguma coisa importante, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês à vontade para trocar ideia no chat. Aliás, não vou deixar não. Presta atenção aqui na aula, tá? Depois vocês comentam, depois a gente conversa. Lá no grupo vocês trocam ideia. Mas agora vamos prestar atenção na aula, tá, turma? Então, só comenta aí no chat se for alguma coisa importante que eu precisa ver, se estiver travando, ou sei lá, alguma coisa. Vamos lá. Cenários gráficos. Quando pegar e quando não pegar. Tá? Cenários gráficos, quando pegar e quando não pegar. Pullback, tá? Olha só. O que acontece? Eu tenho aqui uma região de suporte e resistência. O preço ele rompeu. Buf. É isso mesmo? É, rompeu. E aí ele vem, mesmo que fazendo uma movimentação gráfica, mas ele vem fazendo o padrão de baixa. Entendeu? Mesmo filtro de suporte e resistência a gente pode estar utilizando para pullback aqui. Então o que aconteceu? Ele vem fazendo topos e fundos descendentes, então o próximo movimento deve romper esse fundo aqui e romper também o meu suporte e resistência. E se eu estou posicionado para pegar esse pullback, pode ser que dê ruim. Então eu não pego. Não pego, eu prefiro não pegar. Prefiro não pagar para ver. Literalmente pagar, né? Outra, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu falo de forma específica sobre candles aqui. Cenário quando pegar e quando não pegar, rompimento social. Ah, tá aqui. Vou abrir aqui, ó. Quando pegar e quando não pegar. Já não estava vendo de novo esse pontinho aqui, cara. Vamos lá, quando pegar, certo? Tá aqui os cenários. Eu pontuei alguns cenários aqui interessantes que vão te ajudar a validar um pullback, tá? Cenários gráficos, beleza? Olha só. Candles que antecedem o gatilho com pavios favoráveis. Como assim, Max? Vamos lá. O preço ele veio e rompeu, tá? Em seguida, ele vai fazer o pullback agora. O preço ele vai querer buscar esse pullback ali agora. Só que ele vai assim, ó. Ó. Pom. 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 Pera aí, deixa eu apagar esse último aqui. Nem sei se vai dar. Não deu, mas beleza. E ele tá fazendo isso, ó. Deixando o pavio favorecendo o quê? A tua decisão. Você quer vender e tem uns candles te mostrando que existe pressão vendedora porque ele está deixando o pavio, os candles que estão antecedendo o pullback, está deixando o pavio favorecendo ali a tua venda, meu querido, na hora que bater aqui, você pega esse pullback. Tá? Você pega esse pullback ali, se for para sei lá, em 5 minutos você pega para retração do candle, ou se for para 1 minuto você pega ali para reversão, tá? Que deve dar bom. Porque a gente tem a confirmação, a gente teve acesso a essa informação aqui, ó. Beleza? Que tem uma pressão vendedora favorecendo o meu pullback, tá? O outro, movimentação pré-rompimento indicando muita força e a possibilidade de continuação do mesmo. Olha só. Muito simples, ó.
Isso aqui acontece bastante, tá, gente? Quando eu tenho o quê? Um movimento antecedendo, ó, o rompimento, ele é um movimento expressivo. A gente está vendo que ele faz um movimento expressivo, corrige, e ele fez outro movimento expressivo. E aí ele vai corrigir. Nesse tipo de situação, principalmente para M5, pode pegar. No caso, você está colhendo a informação de que não é só do pullback, além de todos os filtros que a gente vai utilizar nesse cenário aqui, agora a gente está avaliando o cenário que antecedeu o pullback. Tá? Não esse cenário aqui que a gente acabou de ver, mas o que antecedeu. Eu olhei o que aconteceu antes e eu vi que o mercado está fazendo movimentos expressivos de alta. Rompeu o meu suporte de resistência, veio testar, já pego a favor da tendência, porque ele deve continuar. Entendeu? Então o que? Eu vou seguindo o fluxo. Bateu lá, já era. Show? Aí vocês, óbvio, utilizam todos os filtros que eu ensinei vocês ali nesse cenário aqui pós-rompimento, tá? Se for um rompimento expressivo, se não for, isso aí é importante. Show? Rompimento seguido de qualquer padrão favorecendo o pullback. Por exemplo, vela de engolfo rompendo, tá? Ok, olha só. Ainda falando sobre padrões de velas, tá? Eu tenho aqui uma região de suporte e resistência, vamos supor que é uma linha de H1 agora. Vamos ilustrar uma situação em M5. É uma linha de H1 e o que eu tenho aqui? Eu tenho o mercado, sei lá, ele veio caindo assim, não sei. E aí ele fez isso aqui, ó. Pum. Ele estava vindo em queda, né? Meio que quis romper aqui. Vamos supor que teve essa situação aqui. É uma ilustração, tá, gente? Não fica bonitinho desse jeito. Mas é uma ilustração, vocês vão entender. O que eu tenho aqui? Presta bastante atenção. Eu tenho um padrão de candle acontecendo. Esse padrão, ele está me identificando de que, a partir desse momento, a força compradora ela deve continuar, seguir aí o rumo dela. Porque esse é um padrão de reversão de tendência. Então eu tenho uma tendência antecedendo de baixa. E em seguida eu tenho esse padrão aqui, que inclusive rompeu essa vela verde aqui, que engolfou essa vela vermelha. Olha só, engolfou aqui, cobriu essa vela, comeu essa vela vermelha. Rompeu essa linha de suporte e resistência e a próxima vela nasceu. Se você estiver operando M1, é interessante você pegar esse tipo de operação não só para a próxima vela, mas sei lá, para uns 3 minutos, 5 minutos. Beleza? Porque aí tu dá tempo do preço ele movimentar. E você consegue pegar uma vitória, né, na maioria das vezes, até tranquila. Show? Se estiver operando retração de M5, cara, pega a retração aqui. Beleza? Pega a retração porque, mesmo sendo um rompimento não tão expressivo, mas aqui a gente tem um padrão. E a gente já sabe que esses padrões, quando acontecem, a galera tende a operar a favor dele. E a gente vai junto com eles. Beleza? Show, é isso aí. Agora, quando não pegar, é basicamente tudo só que o contrário, tá? Tudo que eu falei agora só que o contrário, mas eu acredito que vai ter alguma candles que antecedem antecedem o gatilho com pavios desfavoráveis. É aquela primeira situação, só que agora com pavios desfavoráveis. O preço ele tá indo buscar a região lá, ó, tá indo buscar, só que ele já tá fazendo isso, ó. Ele está fazendo isso. Ou seja, mercado ganhando força. Próximo candle que bater aqui, meu amigo, a probabilidade de rompimento, mesmo que ele feche um pouquinho rompido, às vezes fica em cima da taxa. E eu estou operando binárias. Fica no 0 a 0, só que em binárias a gente perde do mesmo jeito. Não tem jeito. Às vezes foi por causa disso. Foi porque a gente não avaliou isso aqui, ó. Beleza? Então, pavis desfavoráveis à minha operação, à minha análise, não pega esse pullback, tá? Olha só para terminar de ilustrar. Movimento aqui que rompeu, né, esse suporte, e aí o preço ele vem buscar agora essa região. Deixou bastante pavio assim, ó, contra a minha operação, não pega, não faz sentido pegar, nem vale a pena arriscar, tá? Aí o que eu fico puto é que às vezes tem uns alunos que chegam assim e mandam pra mim: ah, Max, aconteceu isso aqui e eu decidi arriscar. Poxa, deu loss. Porra, decidi arriscar, cara. Eu falo, galera, já vão se acostumando. Eu sou o tipo de mentor que fala o que você precisa ouvir. Eu obviamente não sou louco de te humilhar, não faço isso com ninguém, gente. Mas assim, se eu tô vendo que tu tá fazendo merda, tá comentando umas besteiras lá, fazendo umas análises que não tem nada a ver, cara, eu vou no teu privado, a gente troca uma ideia, cara, não faz isso, não foi assim que eu te ensinei, e a gente vai trocar essa ideia. Porque eu de verdade quero que você tenha resultado. Então, é até importante que vocês fiquem comentando, conversando, porque eu tô avaliando vocês o tempo todo, gente. O tempo todo, tá? Não pense vocês que eu não tô olhando o grupo. Eu só comento pouco.
mas eu estou avaliando vocês o tempo todo. Rompimento mais movimento eufórico. Preço tende a devolver na mesma proporção. Isso foi o que eu falei para vocês, ó, que eu ensinei. Eu tenho um rompimento aqui e um movimento eufórico, seja de vela ou seja movimento de onda, tá? Eu tenho uma vela aqui, ó, buf, e as velinhas aqui desse jeito. Cara, esse pullback aqui você não pega, que a probabilidade dele romper isso aqui e voltar para dentro do canal é muito grande, beleza? Próximo, rompimento seguido de qualquer padrão de reversão indicando o retorno do preço aos níveis anteriores. Olha só, eu tenho um rompimento. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui é muito detalhe e é muito importante, cara. Olha só, eu tenho o rompimento. Ai, caramba. Poxa. Agora vai. Eu tenho o rompimento. Tá, foi um rompimento expressivo, ok. E aí o que aconteceu após esse rompimento? O mercado ele até deu uma subida, né? Deu uma subidinha. E aí ele já fez o quê? Já fez isso aqui, ó. Ele fez isso aqui. Presta atenção. Ó. Olha isso. Isso aqui que a galera chama, se eu não me engano, é o padrão chamado estrela cadente, tá? Que é o que? Um padrão de reversão. Aí o que acontece? Você teve um movimento expressivo, você teve uma movimentação gráfica antecedendo o pullback. Tio Max falou que geralmente esse tipo de situação me fornece uma oportunidade boa de pullback, só que eu não estou ligado nisso aqui, nesse padrão acontecendo. Eu nem preciso saber que isso é um padrão, é só olhar o pavio. Olha o pavio, olha só como o preço está sendo empurrado para baixo. Cara, por que você vai pegar essa compra bem aqui? Ah, caramba. O que você vai pegar essa compra aqui? Não faz sentido, tá? Não pega. Não pega. Quando esse tipo de situação acontecer, principalmente retração de M5, tá? Quando esse tipo de situação acontecer, vocês aguardam o rompimento, porque se ele voltar para dentro do canal, vocês vão ter uma oportunidade para pegar aqui, ó, como resistência, não como suporte. Beleza? Show de bola. Fechar aqui. Oxi. Tá, aqui. Rompimento associado à figura gráfica, já falei, tá? Isso aqui é um dos filtros também, rompimento associado à figura gráfica, ou seja, pullback, né, pessoal? Vamos utilizar o mesmo exemplo do fundo duplo. Vamos agora botar topo duplo, só para vocês sacarem, ó. Suporte e resistência. E aí eu tenho o quê? Preço indo, ó, rompeu. E aí o que acontece? Ele duplica, vamos supor que ele duplica o topo. Ele faz uma movimentação, duplicou o topo aqui. E aí o que aconteceu? Ele vai... Deixa eu ver, não, isso aqui é quando não pegar, é isso? Ou é quando pegar? Não vi. Filtro de pullback. Tanto para pegar quanto para não pegar, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês, ó. O mercado foi... Pera aí. Sem rompimento ainda. Vamos supor que ele fez aqui, ó. Ele tá vindo lá de trás, ok. E aí ele duplicou fundo, ó. Duplicou fundo, tá? O que acontece? No momento que esse movimento romper, o que a gente entende aqui? Cara, eu tive uma figura gráfica que aconteceu a partir desse momento bem aqui. Eu tenho a informação de que a partir desse momento a força compradora ela tá muito grande, porque quem viu esse padrão está operando a favor dele. Então, no momento que o gráfico der uma respirada aqui, nesse momento eu tenho uma oportunidade ótima de pegar esse pullback, porque eu entro junto com a manada, tá? Vou junto com eles, beleza? Então, oportunidade boa de pegar. Agora, quando não pegar? Quando não pegar, faz o contrário? Eu não entendi, cara. Quando não pegar, vamos supor que eu tenho aqui uma linha de suporte e resistência. E aí o mercado ele rompe, né? Ele faz o rompimento. Só que o que acontece? Ele faz aqui agora, ó, o topo duplo. O que a gente entende aqui? Ele fez o topo duplo, duplicou o topo. Cara, isso aqui deve despencar. Principalmente se ele romper esse fundo aqui. Aí ele rompe esse fundo e você está posicionado para pegar esse pullback bem aqui. Para comprar. Não compra, você está indo contra todo mundo, cara. Contra todo mundo. O que é mais viável de você fazer é esperar o rompimento e pegar aqui. Aqui é viável, tá? Agora, pegar aqui para compra, não pega. Porque você vai estar operando contra essa figura gráfica aqui. Show? E aí o próximo filtro é
todas as análises do tópico de filtros para suporte e resistência, porque pullback ainda é suporte e resistência. Então todos esses filtros que eu passei para vocês aqui, ó, vocês utilizam também como filtro para pullback, beleza? Qualquer coisa é só voltar à aula, assiste de novo que vocês anotam tudo aí direitinho, beleza? Todas as análises. Então aqui os filtros para pullbacks, a gente acabou de ver. Agora gatilhos a partir de rompimento. Cara, eu queria ver se eu fazia análise, linhas de tendência com vocês ainda hoje, mas eu tô vendo que só essa parte de suporte e resistência aqui já vai tomar um tempo legal. Então olha só, gatilhos a partir de rompimentos. Vamos lá. Gatilhos pós falso rompimento. Porque gatilhos a partir de rompimento a gente já tem um pullback. Eu já passei um monte de filtro para pullback aqui para vocês. Agora a gente vai falar sobre falso rompimento, que também nos fornecem ótimas oportunidades de compra e de venda. Tá? Vamos para o nosso quadro. Ó. Olha só. Tenho aqui a minha região de suporte e resistência. E aí o que eu tenho? Eu tenho o famoso falso rompimento. Ele fez isso, rompeu, né? Fingiu que rompeu. E aí ele volta para o canal. Aí os caras que é bestão, que não sabe filtrar, entraram comprados aqui e tomaram loss. Os caras que são espertos, que viram que esse rompimento não foi lá um rompimento expressivo, não passou pelos filtros, tá? Ele não pegou, o cara que foi esperto. Só que a partir do momento que ele retorna para o canal, aqui a gente tem uma oportunidade muito boa no momento em que o preço ele vier buscar essa região de novo. E que pode acontecer. Que ele fazer isso, ele fez essa vela voltando para o canal e a próxima vela, para fazer um movimento de correção, ele vem aqui. E o que pode acontecer? Para retração de M5 é uma delícia isso aqui, cara. Delicioso. A vitória chega bem linda aqui, quando esse tipo de situação acontece. Por quê? Porque todo mundo sabe que, pô, se teve um falso rompimento, o preço deve se manter aqui dentro do canal. Se ele se mantém dentro do canal, então vai todo mundo operar a favor dessa região. A maioria vai operar a favor desse pullback aqui. Beleza? E você vai lá, entra junto com eles. Show? Então essa oportunidade de pullback aqui é muito boa. Tive um falso rompimento, né? Eu até pensei que ia comprar, mas não comprou. Ele voltou para cá para dentro do canal, mas ele foi testar novamente essa região aqui. Eu tive um pullback legal e o preço ele deve voltar a cair. Beleza? Mesmo que ele não volte a cair, pode ser que aconteça alguma coisa que ele rompa de novo, mas nesse candle aqui ele tende a respeitar. Beleza? Vamos lá, tem um monte aqui, ó. Falso rompimento associado a um padrão de candle. Show, acabei de falar aqui sobre o falso rompimento. Agora, quando ele vem associado a um falso rompimento, desculpa, a um padrão de candle. Aqui eu tenho de novo suporte e resistência. E aí eu tenho o que? Uma vela rompendo. Dessa vez eu vou fazer para baixo. Ó. Rompeu. Show? E aí o que acontece? Depois que ele rompeu, eu fico aguardando ver o que o próximo candle ele vai fazer para eu poder validar esse pullback ou não. Porque se ele vier buscar aqui essa região novamente, levando em consideração que a maior parte do corpo dessa vela aqui fechou rompido, pode ser uma operação interessante, principalmente para retração lá em M5. Tá? Então eu fico vendo o que vai acontecer. Só que em vez dele buscar a região, ele faz isso aqui. Ele faz isso aqui, ó. Ó. Que é o famoso doji. Doji são candles que eles não têm uma cor. Nem cor verde, nem cor de alta, nem cor de baixa. Ele simplesmente abriu e fechou no mesmo lugar. Se ele deixar pavio é porque ele oscilou, ele foi lá em cima, ele foi lá embaixo, mas o fechamento dele foi no mesmo lugar que abriu. Isso está mostrando para mim o quê? Indecisão do mercado. Se eu tenho uma indecisão do mercado, isso quer dizer que o que a gente entende de lateralização, que é o momento de indecisão que eu expliquei para vocês? Que na hora que ele explodir, que ele decidir para onde ele vai, ele tende a fazer isso com muita força. Então, se o próximo candle vier buscar aqui, ó, eu não entro nesse pullback. Não entro. Porque a probabilidade dele fazer isso aqui é muito grande. Agora, se depois que ele faz aqui o falso rompimento e o próximo candle vem buscar aqui, meu amigo, pode pegar aqui a favor do falso rompimento. Porque deve respeitar. Beleza? Principalmente... Opa, deu internet estável aqui. Pessoal, vocês estão me escutando? Tá falhando o áudio aí? Meu áudio falhou para vocês aí? Só me dá esse feedback, por favor, para eu poder continuar a aula. Deixa eu ver. Tá, mas vocês conseguiram entender essa parte? Todo mundo conseguiu? Vocês conseguiram entender? Querem para eu repetir?
Querem para eu repetir? Beleza, vou repetir. Olha só. O que eu mostrei aqui? Vou repetir, pessoal. Presta bastante atenção. Eu tive aqui, ó, um candle que rompeu o meu suporte. Em seguida, eu tive a formação de um doji, que é o quê? É um candle que abre e fecha no mesmo lugar. Isso mostra o quê? Indecisão do mercado. Ele não sabe se vai para cima ou se vai para baixo. Beleza? Ele pode até, ó, por esse candle a gente já vê que ele oscilou para cima, oscilou para baixo, porém ele fechou no mesmo nível de preço que ele abriu. Tá? O que eu entendo aqui? Equilíbrio entre oferta e demanda. O que eu entendo aqui? É indecisão do mercado. E o que a gente viu de indecisão do mercado um pouco mais cedo? É que quando o mercado está lateralizado, indeciso, e quando ele explode para tomar uma direção, ele tende a fazer isso com muita força. Então, se esse doji aconteceu, e aqui nesse momento o preço ele veio buscar esse pullback aqui, eu não entro vendido. Não entro porque ele deve romper e fazer um falso rompimento. Agora, se após o falso rompimento, após esse cenário aqui, o falso rompimento, o próximo candle nascer e vier testar essa região agora de novo como suporte, aqui eu tenho uma oportunidade boa de compra tanto para retração desse candle vermelho aí quanto para reversão lá em M1. Beleza? E agora travou? Acho que não travou não, né? Vamos lá, deixa eu ver. Outra aqui, pessoal. Outra falso rompimento com padrão, tá? Com padrão de candle. Só mais uma pra gente fechar essa parte. Tive o rompimento aqui, tá? Rompimento expressivo. Interessante pra gente porque a gente vê que mais de 60% fechou rompido, né? E aí a gente espera uma movimentação gráfica antecedendo, só que o que acontece? O próximo candle, ele faz isso, ó. Ele faz isso e faz um padrão de candle. Eu acho que eu já até expliquei isso nessa aula. E aí fecha desse jeito. Aí o próximo candle nasce e vem buscar para eu poder fazer o pullback. Cara, ele passou pelo filtro de relevância de rompimento, tem mais de 60%. Passou pelo filtro de movimentação gráfica antecedendo o gatilho, tá? Porém, ele fez um padrão de candle aqui, desfavorecendo a minha entrada. Então, no momento que ele vier buscar essa região, eu não compro. Eu prefiro esperar um falso rompimento, ele validar esse falso rompimento, para eu poder, se o preço ele vier buscar novamente essa região, eu entrar a favor desse falso rompimento, só que dessa vez com uma venda. Beleza? São detalhes que vocês vão precisar dar uma estudada, dar uma estudada lá no gráfico também, praticar bastante para vocês pegarem, mas cara, vai por mim. Quando vocês pegarem esses macetes aqui, já era. O que eu estou fazendo com vocês, pessoal, é passando uma experiência de tela que vocês, mesmo fazendo treinamento, curso, mentoria, demorariam aí anos para poder pegar. E talvez vocês nem pegariam, porque muitos de vocês iriam desistir antes de pegar essa experiência. E eu estou passando essa experiência toda para vocês. É por isso que parece ser muita informação, parece ser muito detalhe, mas cara, são detalhes que fazem a diferença e que assim, não é algo que você vai ter que lembrar de tudo na hora que for operar. As coisas vão aparecendo. Eu já estou plantando essa semente na cabeça de vocês. Na hora que o cenário acontecer, você já visualizou aquilo, você já vivenciou aquilo, porque você viu aqui na aula. Beleza? Agora, é muito importante que você estude, revise a aula, assista de novo, tá? É muito importante que vocês façam isso. Show? E é isso, turma. A gente finaliza a parte de suporte e resistência. Essa parte ela foi muito importante porque suporte e resistência é bastante extenso mesmo, pelo menos aqui. Galera, mandando mensagem aqui no grupo dizendo que travou. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando aí? Vocês escutaram o que eu estava falando aqui? Tá todo mundo me escutando, né? Ah, beleza. Então acho que é a internet do amigo lá. Beleza? Então olha só, foi uma parte muito importante porque aqui a gente vê filtros de suporte e resistência, pullback, que são basicamente o que estrutura uma estratégia. Porque as estratégias elas são estruturadas em cima de suporte e resistência, né, que são as operações baseadas em retração do preço ou retração de vela, retração de preço, retração de vela, tá? Ou então baseadas em rompimento, baseado em pullback. Então, uma vez que eu tenho muito fixo na minha cabeça esses filtros, cara,
você consegue filtrar, independente da estratégia que você utiliza, independente de tudo, cara, você vai ter uma taxa de acerto mais alta, beleza? Então, essa aula aqui de suporte e resistência, que, cara, a gente começou na aula passada, finalizou agora, ela é muito importante que vocês assistam novamente para poder pegar todos os detalhes, anotem tudo direitinho, beleza? E, cara, vai pro gráfico. Vai pro gráfico, vai ver, vai visualizar, vai fazer backtest no passado do gráfico, tá? Tenta fazer isso lá visualizar isso no cenário atual do mercado ali acontecendo ao vivo, tá? Não precisa operar. Para testar, vocês não precisam colocar o dinheiro de vocês em jogo, pessoal. Não precisa, tá? Que eu quero que vocês agora estudem e visualizem para poder apurar a visão de vocês e para vocês fixarem todos esses detalhes na cabeça de vocês. Beleza pura? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E é isso. Espero vocês na próxima. Deixa eu